Fala, moleque doido, tô chegando aqui no canal trazendo para você muita notícia e também muita informação. Eu sou o Ciro Moreira, sou mais um louco do bando e eu gostaria de pedir para você, antes de trazer todas essas informações que eu vou trazer aqui agora, para que você possa inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Então, galera, eu quero começar o vídeo de hoje falando para vocês sobre uma crítica feita pelo comentarista da Rede Globo, Carlos Alberto Casagrande, o Casagrande, ex-jogador do Corinthians, que todo mundo conhece, que foi aí um grande jogador e fez muito sucesso com a camisa do Corinthians e da seleção brasileira. O Casagrande fez um comentário, pessoal, sobre o que ele está achando do trabalho do técnico Thiago Nunes. Todo mundo sabe que o Casagrande é corintiano, que o Casagrande ele gosta muito de estar sempre opinando sobre tudo o que acontece no time do Corinthians. Ele disse que está achando o trabalho do Thiago Nunes muito esquisito e disse que o trabalho do Thiago Nunes está realmente muito confuso. Ele disse que não está entendendo a direção em que está seguindo o técnico do Corinthians e também a diretoria do Corinthians sobre a contratação do volante Henderson, que era jogador do Cruzeiro. O Casagrande disse que não entendeu por que eles fizeram isso. Então, pessoal, o Casagrande criticou muito a diretoria do Corinthians e também o técnico Thiago Nunes, porque ele disse que o Corinthians fez a contratação de um volante, referindo-se à contratação do volante Henderson, contratado junto ao time do Cruzeiro. Então, o Casagrande, na sua opinião, acha que o Corinthians deveria contratar jogadores de frente, jogador que jogassem pelos lados. Então ele citou que o Corinthians deveria ter contratado o Rony, esse que foi para o Palmeiras, e que o Corinthians também deveria contratar o Nicão, ou deveria ter contratado. Mais ou menos foi uma coisa dessas que ele quis dizer, porque o Corinthians precisa de jogadores que joguem pelos lados e jogadores que façam jogadas de profundidade. Então o Casagrande, na opinião dele, acha que a diretoria do Corinthians está contratando muito equivocadamente alguns jogadores que não estão indo para as funções mais necessárias da equipe. Ele disse que o Thiago Nunes tentou fazer no Corinthians o mesmo que ele fez no time do Atlético do Paraná, quando foi campeão lá em diversas modalidades, diversos campeonatos que participou, mas ele disse que hoje no Corinthians o Thiago Nunes não tem jogadores como o Nicão e também como o Rony, e que a diretoria do Corinthians deveria ter se atentado para esses fatos para que pudessem dar a esse técnico o suporte necessário para que ele pudesse realizar no time do Corinthians o trabalho que ele pretende realizar ou que ele pretenderia realizar. Mas ele disse que está achando tudo isso muito estranho e que o time do Corinthians, tanto quanto o técnico, quanto a diretoria do Corinthians, está realmente muito confuso. Foi isso que falou aí o comentarista Casagrande da Rede Globo, e ele não poupou críticas ao técnico do Corinthians. Então, galera, mudando de assunto, eu quero falar para vocês sobre o jogador da Voz, aquele Matheus da Voz, que foi contratado pelo Corinthians junto ao time do Guarani de Campinas. O Corinthians pagou 2 milhões de reais pelo passe desse jogador. Na verdade, o Corinthians comprou 60% do passe desse jogador e desembolsou aí em algumas parcelas o valor de 2 milhões de reais. Esse jogador jogou 2 partidas pelo time do Corinthians, sendo uma delas na Florida Cup, onde ele enfrentou lá o time do New York City e jogou aqui no Brasil contra o time do Mirassol uma única partida pelo Campeonato Paulista do ano passado. Agora, com aí a geladeira, o jogador não consegue mais ser escalado pelo técnico, não tem toda essa qualidade que se esperava que ele tivesse. A diretoria, tanto quanto o técnico do Corinthians, já decidiram que vão mandar esse jogador para uma outra equipe, provavelmente por empréstimo, onde ele poderá ser mais útil e desenvolver então o seu futebol. A diretoria cogita até mesmo mandar esse jogador para um time da segunda divisão do Brasileirão, para que ele possa então praticar o seu futebol. E nos próximos dias, com certeza, teremos aí, vai ser batido o martelo por parte da diretoria do Corinthians, que esse jogador
estará deixando o time do Corinthians. Então, rapaziada, para a surpresa de vocês, quem está de volta na equipe titular do Corinthians é o Ângelo Arauz. Esse jogador que há mais de um ano não era escalado como titular do Corinthians, agora está ganhando uma nova chance do treinador Thiago Nunes. Segundo o treinador Thiago Nunes, tem reparado, aí tem visto, também junto com a sua comissão técnica, que esse jogador tem treinado muito bem, tem feito gols, tem dado muito bons passes e pode ser aproveitado na equipe titular do Corinthians, e nos próximos jogos do Corinthians ele certamente estará no elenco titular do time do Corinthians, fazendo parte do time de elite do Corinthians. Para quem achava que o Arauz era carta fora do baralho, que o Arauz poderia ser emprestado ou não estar aí entre a equipe escolhida pelo Thiago Nunes, então você se enganou, porque o Ângelo Arauz está dentro da equipe do Thiago Nunes, vai ser aproveitado pelo Thiago Nunes, isso segundo o técnico, pelos bons resultados apresentados por esse jogador. Você pode dar a sua opinião, se você acha que no time do Corinthians tem espaço para que o Ângelo Arauz possa jogar, ou se esse jogador realmente não deve ser aproveitado aí no time do Corinthians. Também quero perguntar para você sobre a opinião do Carlos Alberto Casagrande, onde ele disse que o técnico do Corinthians deveria ter pedido à diretoria para que contratasse o Rony e também o Nicão. Se você acha que esses jogadores caberiam no time do Corinthians, se eles têm a cara do Corinthians, vem nos comentários aqui do vídeo e dê a sua opinião, porque a sua opinião, mano, é muito importante para nós. Eu fico muito satisfeito quando você vem no canal e opina e dá aqui no canal aquela sua opinião, porque isso é muito bom e eu quero saber, quero interagir com vocês, então eu quero saber sim a opinião de cada um de vocês, beleza? Então, galera, só para dar uma pincelada aqui na história do Thiaguinho, que depois de 2 meses que foi apresentado ao time do Botafogo, o jogador já está de malas prontas para voltar para São Paulo, por ordem da diretoria do Corinthians, que resolveu pedir o cancelamento do contrato de empréstimo do jogador junto ao time do Botafogo. Agora, o time do Botafogo que aceitou aí a rescisão do contrato e vai devolver o jogador para o time do Corinthians, porque a direção do Corinthians não gostou da troca de treinador que foi feita no time do Botafogo, e agora, como o técnico Paulo Autuori assumiu o time do Botafogo, a diretoria do Corinthians acha que o jogador terá muita pouca oportunidade para ser escalado no time do Botafogo. Então, com isso, certamente o valor do preço do passe do jogador acaba despencando no mercado, o que é muito prejudicial tanto para o jogador quanto para o Corinthians. Então a diretoria do Corinthians resolveu imediatamente pedir a rescisão do contrato e pedir o jogador de volta. Então eu acredito que amanhã mesmo já vai desembarcar aqui no Parque São Jorge, porque esse jogador não mais estará defendendo as cores do Botafogo do Rio de Janeiro. Então eu não sei se isso é bom para o Corinthians ou se isso é ruim para o Corinthians. A única coisa que eu posso afirmar para vocês é que esse jogador não está nos planos do técnico Thiago Nunes, ele não será aproveitado pelo Thiago Nunes e certamente o Corinthians terá que dar um outro destino para esse jogador. Então, rapaziada, como tudo que é ruim pode piorar, eu quero trazer para você aqui uma notícia muito desagradável, que a fiel torcida corintiana certamente não gostaria que isso acontecesse, mas que pode acontecer sim, tá? Vou falar para você, o time do Corinthians, que está aí na lanterninha da chave dele no campeonato, no Paulistão, pode ficar com uma situação muito complicada caso o time não venha se classificar para disputar o mata-mata do Paulistão. O que acontece, pessoal, é o seguinte, o time do Corinthians vai ficar um período de 30 dias sem jogos oficiais, porque aí a tabela do Corinthians para jogos, que depois só vai ser no Brasileirão, vai demorar aí em média 30 dias para que o time do Corinthians possa fazer uma partida oficial. Então, cabe a nós, torcedores corintianos, eu, você, todos nós, fazermos uma corrente, uma torcida muito grande para que o time do Corinthians consiga se classificar e ir além
na disputa do Paulistão. Porque caso isso aconteça, caso o time do Corinthians seja desclassificado, o que pode acontecer é que o time do Corinthians vai ficar treinando aí dentro do centro de treinamento Joaquim Grava por um período de 30 longos dias. 30 longos dias para o Corinthians de recolhimento dentro do seu próprio centro de treinamento, por não haver jogos oficiais. Tem coisa mais chata do que isso, pessoal? Então eu quero que você não se esqueça de comentar tudo isso que nós temos falado aqui nesse vídeo, tá bom? Então, pessoal, por hoje, as notícias que eu tinha para passar para vocês agora eram essas. Estou indo embora. Como sempre, deixo para todos vocês um grande abraço e eu estou indo nessa. Tchau. Fui. Yeah, 3 chains. I just wanted to say that, that's all. That's all I wanted to do, man. Yeah, hey, Tone.